Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, doutor André, doutor Gustavo Teixeira aqui, representando... Doutor Gustavo vai representar a recorrente Ailda, Ana? Correto, presidente, é isso. Pronto, doutor Gustavo vai fazer a sustentação oral dos dois recursos, né? São dois processos da recorrente Ailda Maria Alves de Souza. Teremos, nos processos seguintes, da recorrente Ricardo Vieira Rego, a participação da doutora Larissa Lira, que também, boa tarde, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, doutor Gustavo. Boa tarde, nossa secretária Ana Maria, todos os conselheiros. Desejar aí uma ótima tarde de trabalho para todos nós. Ana, por favor. Senhor presidente, pela ordem, só para a gente dar uma celeridade, se for possível, esse primeiro auto da pauta, a empresa ficou de nos mandar a documentação para que a gente tentasse emplacar uma tese de redirecionamento da penalidade, que não foi o caso, eles não conseguiram nos mandar, eu acredito até que não tenha. Então, eu queria que, se fosse possível, só constasse a minha presença em ata, mas eu não vou realizar a sustentação oral, só no segundo de falta de escrituração. Então, a gente pode até, com a aquiescência do procurador, inverter, né, e faria logo a sua sustentação oral e logo em seguida o senhor fica mais à vontade para acompanhar. Pode ser? Por mim, sem problema algum. Ana, por favor, pode fazer a leitura das resoluções enviadas. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz, processo 276 de 2016, auto de infração 2016-09844, da empresa Center Metal, Indústria e Comércio e Serviços Metalúrgicos. Processo 352 de 2019, auto de infração 2019-05755, da empresa Delcoton Indústria e Comércio de Confecções. Processo 488 de 2019, auto de infração 2019-16247, da empresa Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos, com despacho de perícia. Processo 3718 de 2018, auto de infração 2019-04657, da empresa DM Têxtil Indústria Limitada, também é um despacho de perícia. Processo 4582 de 2018, auto de infração 2018-09929, da empresa Tecnologia Bancária. Processo 5891 de 2018, auto de infração 2018-14996, da empresa Transmagna Transportes. Os processos 003 de 2018, auto de infração 2015-13071, e o processo 009 de 2018, auto de infração 2015-13322, ambos da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações. Do conselheiro Lúcio Flávio Alves. Processo 967 de 2018, auto de infração 2017-22813, da empresa Delcoton Indústria e Comércio de Confecções. É um despacho de perícia. Processo 3720 de 2018, auto de infração 2018-06452, da empresa DM Têxtil Indústria e Comércio, um despacho de perícia. Processo 91 de 2018, auto de infração 2017-19188, da empresa Rede Conecta Serviços de Rede. Processo 4582 de 2018, auto de infração 2018-09929, da empresa Tecnologia Bancária. Processo 1633 de 2013, auto de infração 2013-06355, da empresa Pila Pedreira e Olita Limitada. São esses, presidente. Alguma sugestão de alteração das resoluções? Correção? Observações?
Sem observações, a presidência das resoluções ora anunciadas por aprovadas e recepcionadas pela Câmara. Em relação à ata de ontem, alguma observação? De ontem não, de antes de ontem, né? Ontem não tivemos sessão. Então, fica também recepcionada a ata da 46ª sessão. O doutor Felipe mandou mensagem aí que não está conseguindo ativar a câmera, mas está ouvindo a gente, doutor Felipe? Sim, presidente, está normal. Só o áudio está perfeito, só a câmera que não está ligando. Ok, mas dá para acompanhar tranquilamente. Então, vamos aí dar início à nossa sessão de hoje, conforme aqui inicialmente acordado aqui. Vamos fazer o anúncio do processo do Dr. Ricardo. É o 1/950/2018, auto de infração 1/2017, 22277, recorrente célula de julgamento de primeira instância. E a Ilda... Pois não, doutor Ricardo? O primeiro não é do Micael, não? É porque o doutor Gustavo não vai fazer sustentação oral do primeiro, então eu acho que ficaria mais... Ele vai fazer do segundo? O segundo vai fazer? Aí eu acho que prestigiaria mais... É o mesmo contribuinte, mas vamos lá, tranquilo. Que aí prestigia mais o tempo dele, ele fica mais livre na segunda fase e a gente também cria uma dinâmica mais tranquilo, ativa. Presidente. Desculpe a interrupção, presidente. Nada, rapaz, aqui a construção da sessão é feita por todos nós. O processo do doutor Ricardo tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância e a Hilda Maria Alves de Souza teve pedido de reexame e recurso ordinário. Foi julgado parcialmente procedente na instância singular, recebeu um parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão e a relatoria agora fica ao encargo do doutor Ricardo Ferreira Valente Filho com a palavra. Obrigado, presidente. Renovo os votos de boa tarde a todos. Trata-se, presidente, do processo número 1/950/2018, auto de infração 1/2017, 22.277, que tem como recorrente a empresa Ailda Maria Alves de Souza e recorrido Seju. O aludido auto de infração, presidente, ele aduz à empresa contribuinte deixar de escriturar na sua SPED notas fiscais de entradas de mercadorias perante os exercícios de 2012 e 2013. No relato da infração, o agente trouxe a seguinte redação: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte deixou de registrar no SPED notas fiscais de entrada de mercadorias nos exercícios 2012 e 2013, conforme informações complementares. E, na oportunidade, o agente autuante entendeu por aplicar a penalidade contida no 123.3G. O auto de infração ele foi lavrado na data de 14/12/2017, às 9h54 da manhã, e foi atrelado ao auto de infração somente multa por descumprimento de obrigação acessória. Seguindo o rito, presidente, a empresa apresentou de maneira tempestiva impugnação ao auto de infração, este anexo às folhas 29/33, e na sua impugnação, eu estou puxando aqui, a empresa, que acho que a primeira impugnação não foi elaborada pelo escritório do Dr. Gustavo, tá certo? Acho que foi pela própria empresa, e ela solicita, em suma, o arquivamento do auto de infração, isentando a autuada do pagamento de qualquer débito ou custas por ser um ato de absoluta justiça. E de maneira objetiva, ela traz o pedido de arquivamento, que seria pela improcedência do auto de infração. O processo ele segue o seu rito e vai para o julgamento de primeiro grau. O julgador singular decidiu pela parcial procedência da ação fiscal, conforme folhas 41 e 46,
aplicando a determinadas operações a penalidade prevista no artigo 126 e outras pelo artigo 123, 3G. Entendo eu que o julgador de primeiro grau ele trouxe aquela premissa de separar as autuações e aplicar de maneira diversa, né? Trouxe aí os entendimentos de aplicação diversa dos artigos 126, 123, 3G. Os autos, eles se submeteram ao reexame necessário em razão de decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública Estadual, na forma da legislação vigente atual, e também conformada com a decisão singular, a empresa apresentou, presidente, recurso ordinário. E aí vem o recurso ordinário apresentado pela empresa, a empresa trazendo mais ou menos o que ela trouxe de argumento na sua impugnação, pelo que eu já venho vendo do escritório do doutor Gustavo, também não deve ter sido o escritório dele que fez a defesa, deve ter sido a empresa, o doutor Gustavo deve ter sido contratado posteriormente, mas ela trouxe aqui uma consulta detalhada da FD, demonstrando alguns pontos incontroversos, o qual ela entende que são incontroversos de acordo com o que foi aplicado pelo julgador de primeiro grau. Os autos, eles seguiram para a assessoria processual tributária, que emitiu parecer de número 217/2020, constante às folhas 103/106, confirmando a decisão de parcial procedência do feito fiscal exarada pelo julgador singular, subdividindo as sanções a serem adotadas conforme as operações praticadas. E aqui, presidente, fazendo um adendo, diante da sugestão dada pela assessoria processual tributária, ela traz o seguinte: assim considerado, opinamos por assistir razão à autoridade julgadora singular por sua decisão de parcial procedência em subdividir as sanções a serem adotadas, conforme as operações praticadas, se incidentes ou não incidentes o tributo. Nos termos em que abaixo se transcreve, o valor da multa a ser levada a efeito na autuação pela não escrituração do livro da FD entrada. E aí ele traz aqui, subdividindo, a situação de operações não tributadas ou tributadas na fonte pela aplicação do 126 e a situação de operações tributadas diretamente seria o artigo 123, 3G. E aí ele traz a diferença da base de cálculo para o 126, que seria 259.630,81, aplicando uma multa de 10%, ficaria 25.963, e para as situações tributadas, o ICMS destacado seria de R$ 64.222,16, e a multa seria uma vez o valor do ICMS, mais 64 mil, que totalizaria a multa 90.185,24. E é nesses termos que sugere a assessoria processual tributária que se mantenha a decisão do julgador de primeiro grau. O parecer foi adotado pelo conselheiro Leils, que aqui estava na função de assessor processual tributário. Os autos seguiram para o crivo da Procuradoria-Geral do Estado, e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo pelo relato completo, preciso. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador, representando os interesses do Estado. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhores advogados presentes, boa tarde a todos. Como bem relatado pelo conselheiro Ricardo, trata-se de um recurso ordinário e reexame necessário em decisão de parcial procedência do auto de infração, que constatou a falta de escrituração no livro de registro de entradas da FD de diversos notas fiscais de entrada nos exercícios 2012 e 2013, no montante de operações não escrituradas de R$ 1.033.180,63, tendo sido aplicada a penalidade específica pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, previsto no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670, de 1996, na sua redação original, pois entendeu o julgador que seria mais benéfico ao contribuinte aplicá-la na sua redação original,
Isso no caso para as operações tributadas, que correspondeu a uma multa no valor de R$ 64.222,16, e também foi aplicada a atenuante do artigo 126 para as operações não tributadas ou sujeitas à substituição tributária, o que importou numa multa de R$ 25.963,08 referente às operações, totalizando um valor de R$ 90.185,24. A infração foi comprovada através do cruzamento dos sistemas corporativos do fisco, com o FD do contribuinte, verificando que diversas notas fiscais destinadas não foram escrituradas e que nessas operações estariam contempladas operações internas, interestaduais, com mercadorias tributadas, isentas, não tributadas ou com ICMS pago por substituição tributária. Por sua vez, o contribuinte foi intimado para comprovar a escrituração dos documentos fiscais, não tendo apresentado qualquer justificativa. A metodologia fiscal ela está amparada no artigo 818 do Regulamento ICMS. Já a obrigatoriedade da escrituração da nota fiscal de entrada no livro de registro integrante da FD está previsto no artigo 269, 276A, parágrafo 3º, 276G, inciso 1, todos do Regulamento ICMS. Como dito, a parcial procedência ela decorreu da readequação da penalidade proposta pela fiscalização, considerando a natureza da operação e a norma mais benéfica ao contribuinte. No recurso, o contribuinte ele reproduz praticamente as mesmas razões da impugnação, alega falta de conciliação financeira, alega que a falta de conciliação financeira não poderia ser considerada como fato gerador do ICMS. No entanto, o lançamento ele não decorre de uma falta de conciliação financeira e não resultou no lançamento de imposto, mas tão somente de multa por descumprimento da obrigação tributária acessória. Por outro lado, o cruzamento das informações da FD com as notas fiscais destinadas ao contribuinte comprovam a falta de escrituração no livro de registro de entrada, procedimento esse autorizado pela legislação tributária estadual. E aí prossegue o contribuinte no seu recurso, aduzindo a ausência de prova da infração. No entanto, ao contrário do que ele alega, o auto de infração ele foi devidamente instruído, constando planilha de fiscalização, relacionando todos os documentos fiscais a ela destinados que não foram escriturados na sua FD, conforme exige a legislação tributária, constando todos os seus dados essenciais, em especial as respectivas chaves de acesso. O autuante também verificou os registros fiscais da empresa, em contexto com as informações disponibilizadas ao fisco pelos seus sistemas corporativos, assim tendo sido identificadas as notas fiscais não escrituradas na FD do contribuinte. Portanto, os documentos fiscais em que se baseou a auto de infração foram justamente a escrituração fiscal digital, transmitida pelo contribuinte, e as notas fiscais eletrônicas emitidas e disponibilizadas no portal de notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte. Portanto, há prova suficiente para a comprovação da infração, não procedendo à alegação do contribuinte. E aí, por fim, o contribuinte alega a ausência de prejuízo ao fisco e que, em razão de não ter aproveitado o crédito do ICMS destacado nas notas fiscais que não foram escrituradas. No entanto, ao contrário do que argumenta a recorrente, a não escrituração das notas fiscais de entrada propicia, dentre outros ilícitos, a venda de mercadoria sem documento fiscal, além de dificultar a apuração de qualquer diferença de estoque porventura existente, sendo notório, portanto, o prejuízo para a administração tributária. Mesmo que assim não fosse, há que se ressaltar que a obrigação tributária acessória ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal, né? São obrigações de natureza distintas, consistentes em deveres instrumentais, não se confundindo, portanto, com o dever de pagar o imposto referente à obrigação principal. E dispõe o CTN no seu artigo 136 que a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou dos efeitos do seu ato. Portanto, não há também como ser acolhido o argumento do contribuinte. Outra questão que não é trazida no recurso, mas que sempre vem à tona aqui nas discussões, em relação ao reenquadramento da penalidade para previsto no artigo 123.8L da Lei 2.170. No entanto, entendemos que não há como ser feito o reenquadramento, uma vez que a referida penalidade ela diz respeito à omissão ou divergência em arquivo eletrônico, portanto, somente poderia ser aplicado ao caso concreto se não existisse uma penalidade mais específica, já que se trata de penalidade de caráter subsidiário. E no caso, não resta dúvida que a penalidade específica é aquela prevista no artigo 123.3G da Lei 2.170, pois incide perfeitamente sobre a conduta infracional do contribuinte, ao descrevê-la literalmente, deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive na sua modalidade eletrônica. Portanto,
o livro fiscal, pelo fato de ser eletrônico atualmente na FD, no SPED, ele não deixou de existir. Isso está expresso lá no Decreto Federal 6.022/2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital, né? Então, não há como ser acolhido o argumento de que, com base no artigo 112, deveria ser aplicada a penalidade mais benéfica, se existe o princípio da especialidade, que deve prevalecer no caso, que impõe a aplicação da penalidade específica do artigo 123, 3G. Portanto, evidencia-se que não é possível a aplicação da penalidade do 123, 8L, que se refere, como já foi dito, à omissão em arquivo eletrônico. Por outro lado, cabendo a aplicação, como de fato fez o julgado de primeira instância, do artigo 112 do CTN, tão somente para fazer prevalecer a penalidade do artigo 123, 3G, da Lei 2.670, na sua redação original, já que, no caso, ela se revelou mais benéfica ao contribuinte do que aquela vigente na redação atual, trazida pela Lei 16.258. Assim como também não merece reparo o procedimento do julgador de primeira instância de aplicar o fundamento legal do artigo 126 para aquelas operações que não são tributadas ou que são tributadas com ICMS já pago por substituição tributária. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso ordinário, do reexame necessário, mas para negar-lhes provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. São essas nossas considerações. Caso surjam questões novas no decorrer dos debates ou da sustentação oral do representante da empresa, a gente se resguarda o direito de se manifestar posteriormente. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André. Vamos ouvir agora a manifestação do doutor Gustavo para fazer a sustentação oral do pretendente recurso. Senhores, boa tarde mais uma vez, senhor presidente, senhor relator, doutor Ricardo, nobres amigos conselheiros, doutor André e demais colegas aqui presentes. De fato, nós somos procurados aqui pela contribuinte realmente essa semana já, quando ela recebeu a intimação para sustentação oral. De modo que, quando percebemos que se tratava de um auto de infração lavrado em 2017, por falta de escrituração, né, de notas fiscais no registro de entrada, um valor elevado para uma empresa pequena, como é o caso dela, no valor de R$103 mil, cuja penalidade, a nosso ver, foi atribuída de forma equivocada, inclusive em nome até do princípio da justiça fiscal, da verdade material, de forma a consolidar a jurisprudência deste conselho, que sempre já vem decidindo de forma reiterada nesse sentido. Nós entendemos que era cabível, sim, a nossa manifestação oral para pedir o reenquadramento dessa penalidade, que está originalmente prevista no artigo 123, 8L, 123, 3G, para o artigo 123, 8L, porque entendemos que, por mais que o princípio da especificidade, como foi levantado pelo doutor André, seja aplicável, na realidade nós devemos fazer o sopesamento entre o princípio da especificidade e a aplicação de uma penalidade mais benéfica nos termos do artigo 112 do CTN. De fato, você deixar de escriturar notas fiscais no livro de entrada nada mais é do que você omitir informação em arquivo eletrônico. E com a alteração dessa penalidade, ainda em 2017, inclusive anteriormente à lavratura do auto de infração, quer dizer, já dava talvez para o auditor fiscal ter lavrado o auto de infração com base na penalidade mais benéfica. Com essa alteração da penalidade, não restou dúvidas, e isso nós já temos reiterados julgamentos, inclusive desta própria Câmara, de que há necessidade de reenquadramento da penalidade por se tratar de uma penalidade mais benéfica ao contribuinte. De fato, então, nobres conselheiros, para não delongar mais, o pedido da contribuinte em sede de sustentação oral neste momento seria para reformar a decisão de primeira instância, no sentido de reenquadrar a penalidade para o artigo 123, 8L, com multa correspondente a 2% das operações limitadas a 1.000 ofícios por período. E aqui eu já faço um pequeno adendo, de que na autuação, o agente fiscal, ele fez com base no período completo, no período fechado, no ano. Então, se for o caso dessa tese prevalecer, que é o que roga a contribuinte nesse momento, se for o caso dessa tese prevalecer, acredito que tem que haver a segregação por período para a gente verificar o que é maior, se 2% ou se vai aplicar a limitação do 1.000 FIIs. Obrigado. Agradecer ao doutor Gustavo. Agora o processo encontra-se em discussão pelos conselheiros.
Presidente, como de costume, o relator ele abre os debates, né, aqui na Câmara. Pelo menos aqui a gente faz dessa forma. Mas o que foi trazido pela parte é exatamente, presidente, o que já é aplicado já pela terceira Câmara, né? Sabemos que a aplicação é por maioria, ela não se atende à unanimidade, porque existe ainda conselheiros que pensam pela aplicação do 123, 3G como sendo a mais específica. No entanto, existe uma corrente muito forte dentro do contencioso que traz uma dubiedade da legislação, de entendimento da legislação, de maneira dúbia, né? Nós temos aí o 123 3G e temos o 123 8L, que pelo entendimento de uma corrente muito forte, os dois se aplicam para a mesma penalidade. Isso pelo advento da mudança trazida pela 16258/2017, a última lei que destituiu aí algumas penalidades e transformou aí outras penalidades no âmbito da Fazenda Estadual. Então, presidente, sem mais delongas, como existe esse entendimento dúbio para aplicação da não escrituração fiscal digital, podendo ser aplicada pelo 123 3G ou podendo ser aplicada pelo 123 8L, cumulativamente com isso, pois existe a dúvida de qual das duas aplicar, eu trago o 112 do CTN e já adianto meu voto pelo entendimento da aplicação do 123 8L para todas as para todo o auto, e isso atrelado ao 112 do CTN, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Só uma dúvida, doutor Ricardo. O julgador, tanto o julgador como o assessor, ele aplicou o 123 3G da Lei 2.670, que é uma vez o valor do imposto, dizendo que é menor. E era menor? Porque seria menor do que 10%? Era? Só para mim entender. Eu entendo que a aplicação não é que seria menor, eu entendo que a aplicação, pelo que ele levantou aqui, eu vou até abrir aqui, Tereza, está muito bem explicado aqui pelo parecerista, ele fez até o cálculo. Ele diz o seguinte, que para as operações não tributadas ou tributadas na fonte, aplicaria o 126 pela 12.670. E aí ele traz a base de cálculo e a aplicação de multa pelo valor de 10%, tá certo? E ele entendeu pela aplicação nas situações de operações tributadas, o 123 3G pela 12.670, que seria uma vez o valor do ICMS. Então, seria para as operações não tributadas ou tributadas na fonte, seria 10%, que é a dúvida da doutora. E para as situações de operações tributadas, normalmente, seria o 123 3G e a multa seria de 100%. Tá certo? Acho que eu respondi, né? Pois é porque se for uma vez o valor do imposto, o imposto é 17%, entendeu? E a multa do 123 3G pela 16 mil seria 10%. Não seria menor, não? Não, porque é só isso que eu não entendi. Pelo 123 8L vai ser aplicado o de hoje, que é 2% e 1.000 FIIs, não é isso? Então, não tem como ser menos do que o que está aqui. Doutora Tereza, se me permite, doutor esclarecer, na realidade ele aplicou o 123 3G na redação original porque ele verificou que o imposto destacado dos documentos fiscais era inferior aos 10%, que era menos do que na 10%, redação atual. Né? Tanto que a multa inicial foi de R$100 mil e caiu para R$90 mil. Então, a distinção é essa. Ela é menor do que em relação à redação atual. Entendi. Era uma diferencial de alíquota, será? Alguma coisa? Que era menor do que 10%, né? Aí eu não sei precisar. Doutora, possivelmente devia ser um diferencial de alíquotas. Inclusive, no próprio auto-infração, a base de cálculo que ele utiliza é 1.033.000. Então, se você fosse aplicar a alíquota cheia, ficaria maior, ficaria 170 e poucos mil reais. Entendi.
Obrigada. Eu li, Tereza, todo o auto de infração e li também as informações complementares. Ele não fala que é sobre diferencial de alíquota, mas pelo auto, eu concordo com o Dr. André, e dá a entender que é um diferencial de alíquota, sim. Doutor Alexandre. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu só queria... eu entendi que o parecerista, ao colocar aqueles valores lá, está cobrando o imposto e não uma obrigação acessória. Eu entendo que a minorante do artigo 126 é somente para operações que requerem a cobrança de imposto e está restrito às substâncias tributárias isentas e aquelas operações lá do 126. Então, não seria cabível cobrar imposto ou estar colocando a minorante do 126 sobre descumprimento de obrigações acessórias. E a minorante que nós estamos aplicando, 123.8L, é específica para descumprimento de obrigação acessória, não há cobrança de imposto. Tanto é que ele só colocou multa. Já o parecerista está atrelando a multa como se tivesse falta de imposto, e isso eu acredito que não seja cabível. Uma inovação, penso que o doutor Leilson, o parecerista, está inovando no feito, e eu acho que não seria cabível. Eu acredito, conselheiro Ricardo, quando você fizer o cálculo, vai dar muito menos do que esse valor que está sendo proposto aí, de R$90 mil pelo parecer, e também os 103 que está sendo cobrado no auto de infração. É o meu entendimento, conselheiro. Presidente, boa tarde. Boa tarde, conselheiro, doutor André, doutor Gustavo, doutora Larissa. Presidente, a matéria aí já, como disse o doutor Ricardo, né, foi discutida, tem resolução da Câmara Superior. Só a questão prática aqui, realmente, doutor Ricardo, se você olha lá o CD, né, existe a planilha lá, e é feito por mês, está lá tudo, né, essa taxa numa planilha. Mas aí eu estive olhando em relação ao primeiro processo, tem uma vinculação aqui, ele faz lá por mês, coloca lá janeiro, fevereiro, março, né, exercício 2012, depois 2013. Então, tem como ser feito, né, a questão do limite de 2%, né? Então, seguir aí o conselheiro relator diante dos precedentes, já firmado aqui, tanto na terceira Câmara como na Câmara Superior. Podemos votar? Votando, doutor Ricardo. Presidente, eu conheço do reexame necessário e do recurso ordinário. E entendo pela improcedência do reexame necessário e pela procedência do recurso ordinário para reenquadrar a penalidade para contida no 123.8L, presidente. Espera aí, se eu não estou enganado aí, nós vamos modificar a decisão, né? Então, isso vai dar provimento a ambos, né? É isso, presidente. Provimento a ambos, não, presidente, porque o reexame necessário ele vem para reduzir e ele aumentou, então não posso dar provimento ao reexame necessário. Eu dou provimento ao recurso ordinário. Eu reconheço os recursos e dou provimento ao recurso ordinário para reenquadrar a penalidade mais benéfica ao contribuinte para o 123.8L acumulado com 112 do CTN. Mas todas as vezes que a gente... Eu não posso prover o reexame necessário porque eu estou aumentando, eu estou indo contra o reexame necessário. Está modificando a decisão, né? Estou modificando, estou indo contra o reexame necessário. A decisão veio, sendo bem esdrúxulo, a decisão veio no valor de 90 mil para o contribuinte e eu apliquei o 123.8L para pagar 15 mil. Estou dando aqui um exemplo bem... Doutor Lúcio. Presidente, eu sei que a questão é só processual, mas eu acho que a questão que o presidente colocou é no sentido realmente de conhecer e dar provimento a ambos os recursos. Porque o reexame necessário ele não é questão de diminuir, ele é apenas uma condição de eficácia da decisão, uma vez que foi contra o Estado. Ele está dizendo, foi aquela decisão, o Estado diz, reveja essa decisão. E o que tem, realmente, o que tem prevalecido é no sentido de realmente se modificou o quanto você dá provimento aos dois. Eu sigo o relator, presidente. Entendeu, doutor Ricardo?
Presidente, eu entendi. Isso para mim a liturgia não importa muito, não, mas não tem problema não. Não, mas é porque o seu voto vai ser transcrito na ata. Então, Certo. eu entendo que o voto correto é conhecer de ambos os recursos, dar-lhe provimento para modificar a decisão inicial, tá certo? E julgar parcialmente procedente a acusação com a aplicação da penalidade incerta no artigo 123.8L. Tranquilo, a Procuradoria entende dessa forma também? Doutor André? Doutor Ricardo, o meu entendimento é idêntico ao do senhor. Né? Eu acho que não é caso de dar provimento ao exame necessário, não. O provimento é tão somente ao recurso. O doutor Lúcio está certo quando disse que o exame necessário é uma condição de eficácia, que submete a uma análise em da jurisdição, mas como não há uma restauração do que restou afastado no julgamento de primeira instância, não há que se falar em provimento do exame necessário. Eu penso dessa forma. Então, vote aí, que agora vai ficar consignado do jeito que Vossa Excelência proferir. Presidente, conheço dos recursos, tanto do reexame necessário como do recurso ordinário, mas dou provimento apenas ao recurso ordinário para reenquadrar a penalidade para aquela incerta no 123.8L, cumulado com 112 do CTM. Doutor Lúcio. Presidente, eu não vou discutir, eu vou no mérito, eu vou com o relator na questão do enquadramento da penalidade. Né? Já estamos aí na... Doutora Tereza. Bem, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu entendo aqui que existe uma penalidade específica, eu entendo conforme o procurador, então eu vou pela parcial procedência conforme o julgamento de primeira instância e parecer da assessoria processual tributária, aplicando a 123.3G da 12.670 e a 126. Voltando agora, doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Doutor Felipe. Com o relator. Doutor Micael. Com o relator, presidente. Pronto. Votaram todos. Então, a decisão para o presente processo. A terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao recurso ordinário para modificar, dar parcial provimento ao recurso ordinário para modificar a decisão da instância singular para parcial procedência, porém com fundamentação diversa, aplicando a penalidade certa no artigo 123.8L. Votou contrário à decisão a doutora Tereza, que se manifestou por confirmar a decisão singular, em consonância com a manifestação e exceção do excelentíssimo senhor procurador. Ok? Vamos agora para o processo seguinte. Senhor presidente, eu vou pedir licença só para ficar aqui na sala como ouvinte para esse processo. Não, fica à vontade, doutor Gustavo. Eu fiz a inversão da pauta exatamente para lhe deixar assim bem à vontade em relação à manifestação. O recurso número 1/679/2018, auto de infração 2017-22281, recorrente Ailda Maria Alves de Souza, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira, processo julgado procedente na instância singular e recebeu o parecer pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutor Micael. Boa tarde, presidente. Como anunciado, vamos ao relato. Trata-se do auto de infração 2017-22-281, dígito 7, contribuinte Ailda Maria Alves de Souza, ME, com o seguinte relato da infração: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. O contribuinte recebeu mercadorias sem a posição do selo fiscal de trânsito, por ocasião das entradas, oriundas de outras unidades da Federação, conforme informação complementar. As informações complementares, o auditor informou que, analisando o SPED do contribuinte, bem como as notas fiscais eletrônicas emitidas por terceiros em favor da empresa fiscalizada, constatou-se aí uma ausência na posição do selo de trânsito por ocasião de entradas oriundas de outras unidades federadas, conforme o relatório em anexo. Então, o auditor cruzou aí a SPED do contribuinte com as notas fiscais de terceiros emitidas em favor da empresa ora autuada. E após o confronto, aplicou aí o 123.3M
multa de equivalente a 20% da operação, num auto de infração no valor de R$ 4.682,96. O contribuinte, então, protocola sua impugnação e o faz nos seguintes termos. Inicialmente alega que traz aí uma jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de forma que a prova do ilícito e da autoria e da responsabilidade do auto irregular deve se dar por parte do fisco, porque é ele quem alega o possível ilícito fiscal, então a ônus da prova é dele, e que a autuação não pode se basear em simples presunções, que, portanto, o auto de infração deve ser arquivado sob o palio da absoluta justiça. Então, aí pede a improcedência do auto de infração. O processo, então, caminha, presidente, para o julgamento de primeira instância, que tem decisão proferida pela procedência da ação fiscal em todos os seus termos, defesa tempestiva. Após iniciar o relatório, o julgamento de primeira instância, ele trata informando da obrigação do selo fiscal de trânsito, do artigo 157 do CITRAN, traz toda a legislação, informa também da Instituição Normativa 14/2007, e depois de trazer a importância do selo e a legalidade do mesmo, julga pela procedência da ação fiscal. O contribuinte, então, irresignado, protocola recurso no mesmo sentido da impugnação, com a sua tese de que o ônus da prova de quem alega é de quem alega, e, portanto, do fisco, quando se trata de ilícito fiscal em processo administrativo, e pede aí, mais uma vez, a improcedência do auto de infração. O processo, então, caminha para a célula de assessoria processual tributária, que também, após um relato minucioso, informa que observou o relatório às folhas 13 e 14 do ilícito fiscal, onde se deu o cruzamento das informações geradas pelo portal da nota fiscal eletrônica, bem como o Cometra e Citran, né, e que observou-se que a empresa realmente não comprovou a selagem dos documentos fiscais, né, de entrada, na ocasião das entradas, e, portanto, é devido, então, à autuação nos termos do artigo 157, a aplicação do selo de trânsito, obrigatória para todos os contribuintes com atividades econômicas que tenham que comprovar as operações de entrada e saída das mercadorias, capítulo 157. Portanto, com relação à responsabilidade pela selagem dos documentos do trânsito, que compete ao transportador, mas, uma vez que as mercadorias adentram no estabelecimento do contribuinte, a responsabilidade pela selagem passa a ser sua, podendo, antes de qualquer procedimento, então, providenciar o registro das operações, o que não o fez. Portanto, o parecer é pelo sentido de conhecer do recurso ordinário, legar de provimento, para confirmar a decisão condenatória de primeira instância. O processo, então, caminha para a Procuradoria, e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael. Vamos ouvir agora a manifestação do seu procurador. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado, trata-se de recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de omissão de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada, nos exercícios 2012 e 2013, em operações no montante de R$ 23.414,80, lançando-se a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, previsto no artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 12.670/96, resultando numa multa no valor de R$ 4.682,96. O levantamento fiscal foi feito com base no cruzamento do banco de dados das notas fiscais emitidas com destino ao contribuinte, com os sistemas corporativos da Cefaz, especialmente os sistemas Cometra e Citran, tendo sido verificado que não foi efetivado o registro de trânsito dos referidos documentos fiscais quando da entrada no Estado, no território estadual, bem como em momento anterior ao início da ação fiscal. Por sua vez, o contribuinte foi intimado para se manifestar sobre o levantamento, não tendo apresentado qualquer justificativa. A obrigação de selagem de trânsito ela está prevista no artigo 157 do Decreto 24.569/97, Regulamento CMS,
E no recurso, o contribuinte reitera as razões de impugnação, inicialmente alega a inocorrência da infração, alega que toda mercadoria que adquire vem de outros estados e passam pelos postos fiscais, e que, como não possui credenciamento, o DAI é gerado no posto fiscal e a mercadoria só é liberada com o pagamento e selagem automática destes documentos fiscais. No entanto, não há como ser colhida a argumentação do contribuinte. Como já foi dito, o lançamento se deu com base no cruzamento das informações do portal de nota fiscal eletrônica com os sistemas de controle de entrada de mercadoria interestadual, com o MET e CITRAN, tendo sido identificado que alguns documentos fiscais destinados ao contribuinte não foram objetos do devido registro de trânsito, não tendo o contribuinte, por sua vez, comprovado a sua selagem quando lhe foi oportunizado antes da lavratura da auto-infração. Ressalto que foi disponibilizado ao contribuinte todas as informações necessárias para o exercício do seu direito de defesa contraditório. A alegação do contribuinte, ela se revela impertinente, pois as operações objeto da autuação são justamente aquelas que não foram objeto de registro no posto fiscal. Caberia a ela, portanto, demonstrar que o imposto devido às referidas notas fiscais foi recolhido quando da entrada da mercadoria no Estado perante o posto fiscal, mas que mesmo assim não foi realizado o devido registro no Cometa-Citran por omissão do fisco. Com efeito, como já foi dito, a posição do Serviço Fiscal de Trânsito ele é uma obrigação tributária acessória que equivale ao registro no sistema Citran atualmente e está prevista no artigo 157 do Decreto 24.569/97. O contribuinte alega também a inexistência de prova da infração e que o lançamento teria se dado por presunção. No entanto, também não há como ser acolhida. A prova que embasa o lançamento ela é válida, né? O cruzamento das informações dos sistemas corporativos ele é uma prova válida com amparo na legislação, né? Não tendo sido comprovado o devido registro, não tendo sido apresentada qualquer justificativa pelo contribuinte, presume-se e se comprova na verdade, se comprova a falta de escrituração no Citran dos documentos fiscais. Não obstante, por outro lado, que o cumprimento dessa obrigação acessória, ela, em regra, deve ocorrer no momento do ingresso da mercadoria no território estadual e essa obrigação, em regra, ela é cumprida pelo transportador, não se pode olvidar que, uma vez ingressando a mercadoria no estabelecimento do contribuinte, a responsabilidade pela selagem não efetivada no momento oportuno passa a ser sua, cabendo a ele proceder esse registro antes do início de qualquer procedimento fiscal. Portanto, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André. O processo está em discussão. Presidente, como a Procuradoria já trouxe, né, eu esperava, inclusive, que o contribuinte fosse trazer algum ponto que mudasse o curso do processo, né? Mas, infelizmente, a legislação é clara quanto à posição do selo, ou se faz ou não, e durante a primeira impugnação, nem no recurso, eu acredito que o contribuinte não se desincumbiu da tarefa de provar a devida selagem. Então, eu fico aqui aguardando os debates, mas, inicialmente, acredito que o auto-infração tem pela procedência a confirmação da decisão de primeira instância. Continua em discussão. Presidente, o que eu vou observando as provas desse processo são 9 notas fiscais, 6 do exercício de 2012 e 3 de 2013. Ela é o comércio varejista, né, cadastrado, e observando a questão da aplicação do parágrafo 12, que a gente tem aplicado algumas vezes, né, quando a empresa, às vezes, pede, dizendo que está escriturado, né, comprova, e fui observar, né, por ser poucas notas, a escrituração. E o que me chamou a atenção aqui é o seguinte: essa ação fiscal teve o termo de início dia 31 de 8 de 2017. Né? E a empresa, nesses períodos de 2012, 2013, ela faz uma retificação, né, no dia 22 de 12 de 2017, ou seja, após, né, o termo de início. E algumas notas, realmente, na retificação, na retificadora da FDI, elas realmente estão escrituradas. Mas quando você vai olhar na origem, na primeira, né, primeiro envio, né, que foi o que baseou o trabalho do agente fiscal, né,
eu observei que várias notas realmente não estão escrituradas. Então, fica até assim, para você aplicar aqui a questão da atenuante aqui, né, já foi aplicada em alguns processos, mas no caso concreto, não vou dizer que eu observei todas, mas quando eu vi a questão da retificadora logo, né, na primeira, segunda nota, aí nem segui mais nas demais, porque passa assim, a minha compreensão é que foi realmente depois, no dia 22 de 12, né, essas notas foram levadas, assim, para a FD. Mas quando foi feita a autuação, né, ela realmente não estava escriturada, né, até eu peguei também nessa, porque o processo julgado pelo doutor Ricardo, né, é bem mais amplo aí o número de notas, né, e várias dessas notas aqui, né, uma das 9, eu observei que tem 1, 2, 3, 4 dessas aqui já estão, né, no processo já do doutor Ricardo, ou seja, não foi nem escrituradas, né, e as outras têm essa questão da retificadora. Então, presidente, eu me inclino sim a seguir o relator aí e a manifestação da assessoria e da Procuradoria do Estado. Doutor Lúcio. Presidente, se me permite, aproveitando a oportunidade da fala do doutor Lúcio, gostaria de externar que realmente eu tive essa dúvida se estava escriturado, já que nas informações complementares ele faz referência à FD também, a escrituração fiscal digital, mas verifiquei que trata-se de um texto padrão dos 2 autos de infração, o primeiro que já foi julgado e esse aqui, e que de fato não havia nenhum indicativo de que teria ocorrido essa escrituração. Não cheguei a essa análise tão profunda que o conselheiro Lúcio fez, de verificar, inclusive, que houve retificação e que, portanto, se foi retificado após a ação fiscal, não pode ser considerado para nenhum fim para afastar a penalidade. Isso é expresso lá no artigo 276K do regulamento do CMS. E, por outro lado, também não tive como fazer esse confronto do auto de falta de escrituração das notas de livre de entrada com esse de falta de selo de trânsito. Né? Então, mas o doutor Lúcio já verificou e confirmou também que 4 são comuns aos 2 autos, então, realmente não entendo que não é o caso de se aplicar, nem é possível aplicar atenuante do parágrafo 12, não. Só reiterar a fala dele e confirmar a nossa manifestação inicial pela confirmação da procedência do auto de infração. Presidente, doutor Lúcio, até uma dúvida que eu tenho. Quando a consulta às notas fiscais escrituradas ou não, se faz em qual sistema? Na FD, doutor. Você vai na FD, coloca o CGF, coloca lá, aparece lá o ano, depois você coloca o mês, lá no final, no campo direito, lá, tem uma lupazinha, você coloca em 10 em 10 dias, você vai colocando o período, né? Colocando, bota o número da nota e o período. 10 em 10 você vai abrindo cada um, vai vendo o que está escriturado. Aí aparece a lista, do dia 1º ao dia 10, aparece a lista de tudo que está escriturado naquele período. Sim. Presidente, é só uma dúvida que eu estou tendo aqui, até quase no final do mandato, né? Mas a gente tem acesso a esse tipo de sistema ou não? É só os conselheiros fazendários? Doutor Micael, eu acho que tem acesso, conselheiro, não sei todos os que solicitaram. Exato, isso aí o presidente agora completou, isso foi solicitado, né? Mas que acesso é para ter, porque vocês são conselheiros, vocês estão em vista de uma data aqui com todas as prerrogativas eu já sentia falta desses sistemas corporativos. Muitas vezes a gente julga os processos com base com o que tem ali, e às vezes nas sessões, seja em Câmara Superior, seja em Câmara de Julgamento, às vezes a gente fica aguardando sempre um conselheiro da Cefaz fazer uma verificação, porque tem mais afeição aos sistemas, né? Já sabe como entrar, tudo direitinho, né? E eu acredito que esse é um ponto, presidente, que para o próximo mandato aí, os próximos conselheiros que vão vir, eu acredito que deixar aí um caminho, não sei se mais, por exemplo, eu não sei como instalaria esse programa aqui na máquina da minha casa, por exemplo, se eu teria que ir até a Cefaz para consultar. No terminal da Cefaz. No terminal da Cefaz, né? Aí você teria acesso, tem o login, a senha. A disponibilidade é sempre feita, mas não me lembro de nenhum conselheiro classista se interessar, porque nas câmaras, o Manuel Marcelo era quem fazia a consulta, aqui no caso da nossa, o doutor Lúcio, né? Acho que a Dalcília faz na quarta, sempre tem alguém que se disponibiliza. O William na primeira. E quanto a você dizer que está no final do mandato e ainda tem dúvida, eu estou com vou fazer para 31 anos de Cefaz e ainda continuo com dúvidas.
Diga, doutor Gustavo. Viu, presidente? Doutor Micael e o doutor Felipe ainda tem chance ainda. Tem mais 3 anos para vocês. Mas, na verdade, sistema. Sendo bem sincero, na verdade é que a gente se apoia na sua eficiência. A verdade é essa, doutor Lúcio, né? A gente sabe que o doutor Lúcio vai analisar e vai verificar, a gente fica... É por isso que eu falei, eu não faço igual o doutor Ricardo, que já fala logo o entendimento, eu vou aguardar os debates, que pode ser que eu mude de ideia. Doutor Gustavo. Senhor presidente, só para complementar aqui com o debate, eu sei que essa Câmara ela é muito adepta ao direito de arrependimento, né? Mas o que me chamou a atenção foi porque antes quando a gente recebeu essas intimações aqui para realizar essas sustentações orais, foi a primeira coisa que eu solicitei, era para saber se tinha sido escrituradas essas notas fiscais. Né? E a contabilidade tinha mudado, aquela bagunça de documentação, não tivemos acesso a essa documentação a tempo de eu sustentar por um possível reenquadramento para essa redutora do parágrafo 12, se eu não me engano, do artigo 123. Mas o que me chamou a atenção na fala do doutor Lúcio, é que ele mencionou que 4 dessas operações já estão sendo penalizadas, né, por omitir em arquivo eletrônico, e também estão sendo penalizadas por falta de selo. Isso nos caracteriza um bis in idem? Presidente, posso... Diga, doutor Lúcio, pode falar. Deixa falar, doutor André? Em vez a parte do doutor André. Bem, obrigado, doutor Lúcio, pela oportunidade. Entendemos de maneira diversa, o contribuinte sustenta, na realidade são obrigações tributárias acessórias autônomas e distintas, né? Uma é a obrigação de proceder ao registro do selo de trânsito, a outra é a obrigação de escriturar a nota fiscal no livro de registro de entrada constante da FD. Portanto, tratando-se de obrigações tributárias acessórias distintas, ficam elas sujeitas a penalidades distintas, não incidindo uma penalidade sobre o mesmo fato, mas sim sobre fatos distintos. Ok? Esclarecido, doutor Gustavo? Sim, esclarecido. Com todo respeito ao doutor André, eu penso um pouquinho diferente, porque a gente está falando de uma mesma operação. Se você parar para pensar em operação por operação, a gente está falando de uma mesma operação. Mas tudo bem, a gente vai discutir por causa disso a respeito do funcionamento do doutor André. Voltando, doutor Micael. Presidente, então, eu conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância, conforme parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral da própria Justiça do Estado. Algum conselheiro em contrário? A presidência simplificou a votação porque a matéria já é pacificada. Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular, nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Ok? Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Tenham boa tarde e bom restinho de sessão. Obrigado, doutor Gustavo. Que bom. Vamos agora dar sequência à nossa ordem do dia. Nós temos agora 2 processos do contribuinte Ricardo Vieira Rego. São 2 processos de recurso do Simples. O primeiro é o 6111759/2016, da relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza. Foi julgado procedente na primeira instância, mas recebeu o parecer da assessoria processual tributária, da doutora Ivete Maurício de Lima, que é uma das assessoras e hoje é conselheira que se dedica, em parte do tempo, intensamente ao estudo da matéria do Simples. E o segundo processo é o número 6104957/2016, da relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, que tem a mesma decisão e a mesma manifestação da assessoria processual tributária. Vamos começar pelo processo do doutor Alexandre com a palavra e teremos a sustentação oral dos presentes recursos, feita pela doutora Larissa Lira. Seja muito bem-vinda à nossa Câmara. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos mais uma vez. Senhor presidente, senhores conselheiros, do procurador, presente, doutor Larissa, representante da parte, processo anunciado pelo presidente, a recorrente Ricardo Vieira Rego,
tem o seu processo, tem 2 números de processo, no processo no FIPROC de 61, de 11759, 2016, e da Receita Federal 110.380, 726, 890, 2016, 85. É o auto de infração, vou só dizer os últimos números, que é o 2016, 89, lá no final, que é no meu caso. O relato da infração, omissão de receita tributáveis referente ao exercício de 2012, constatada no confronto das informações fornecidas pelas empresas administradoras de cartões de crédito e débito e as informadas no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, da PGDAS, da empresa optante do Simples Nacional. A composição do crédito tributário é feita da seguinte forma: impostos e contribuições no valor de R$ 24.744,35 e multa de R$ 18.558,29, juros de R$ 10.226,88, fazendo um total de R$ 53.529,52. Os impostos e contribuições estão relacionados para o imposto de renda, a contribuição social sobre lucro líquido, o COFINS, contribuição para financiamento de Seguridade Social, o PIS, Programa de Integração Social, e o contribuição patronal previdenciária e, por último, o ICMS. Nas informações complementares, o ICMS importa somente R$ 8.416,17. Nas informações complementares, o autuante esclarece o seguinte: consta as folhas 12, termo de ciência do levantamento e encerramento do documento que formaliza a ciência do sujeito passivo, que se deu por meio de AR, está nas folhas 11, o qual descreve os documentos que embasaram a acusação fiscal. Termo de conclusão, 2016, 11.496, e 2 CD, com arquivo de informação complementar e anexo. Ainda consta nas informações complementares, nas folhas 4 e 6, que o fiscal esclarece o procedimento de fiscalização, a metodologia empregada, que tem o auxílio da planilha de fiscalização da empresa Simples Nacional, no qual indica a infração, que seja omissão de receita, diferença de base de cálculo, insuficiência de recolhimento, e a DESC, demonstração de entradas de saída de caixa, só que mensal. Ressalta que a infração de omissão de receita é passivo de tributação na forma do artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3º, da Lei 12.670, evidenciada através do confronto entre as declarações apresentadas pelas empresas do Simples Nacional, que são os documentos a DAS-100 e a PGDAS, e as informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito. Ele descreve a redação do artigo 44, do inciso 1º, da Lei 9.430, de 96, com a redação da Lei 11.488, 2007, combinado com o artigo 35 da Lei Complementar 123, de 2006, e o artigo 87.1 da Resolução número 94, de 2011, para embasar a autuação e a penalidade aplicada, que equivale a 75% do valor total apurado do imposto de contribuição, que é de R$ 24.744,35, já anunciado. O contribuinte vem aos autos, vai impugnar o feito fiscal e faz as seguintes argumentações. Primeiro, alega inocorrência do fato gerador, do ICMS, pois não houve efetiva circulação de mercadorias em território nacional. Ressalta que não há comprovação da existência física de mercadoria no estabelecimento autuado, fato que somente seria possível numa diligência ao local. Que a conduta infracional não ocorreu, posto que a atividade praticada pela autuada não sofre incidência de ICMS, uma vez que pratica serviço de intermediação na venda de mercadoria, ou seja, ácido hialurônico, no exterior através de website, não havendo circulação de mercadorias dentro do país, restando comprovado a inexistência de fato gerador de ICMS. Inclusive, o referido produto não é sequer fabricado no Brasil, o que é mais um elemento que corrobora com a internacionalização das transações comerciais feitas pela autuada, além do fato de que a hospedagem do site é feita nos Estados Unidos. Que a acusação possui uma fragilidade probatória, a autuação se baseia apenas em indícios e em mera presunção, mostrando-se inidôneo
a metodologia empregada, visto que as informações prestadas pelas empresas operadoras de cartão de crédito e débito não são suficientes para comprovar a omissão de receita com incidência de ICMS. E, ao final, pede a improcedência do lançamento. O julgamento singular foi pela procedência da autuação. E eu separei um trecho aqui do fundamento da decisão, que diz o seguinte: ele não acolhe o argumento de mérito da impugnante, sob o fundamento de que o próprio tipo infracional inexiste de documentação fiscal e que a metodologia empregada atende o que está estabelecido na Instrução Normativa 27/2014, restando devidamente comprovado a infração de omissão de receita derivada de vendas com cartão de crédito e débito, nos termos do artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3º da Lei 12.670/96. O contribuinte volta a usar, através do recurso ordinário, as folhas 49 e 55, e ele alega agora o seguinte: que não realizou a operação relativa à circulação de mercadorias no território nacional, e enfatiza que, uma vez que pratica serviço de intermediação de venda de mercadoria no exterior, através do website internacional, que não existe o fato gerador do ICMS nestas operações, que foi compelido a constituir o CNPJ apenas para fins de contratar empregado e viabilizar o serviço de intermediação entre os clientes estrangeiros, que no mero faturamento não configura fato gerador de ICMS, não tendo o agente fiscal se preocupado em determinar o fato tributável, que o fiscal não comprovou com documentos a existência física de mercadorias no interesse do estabelecimento, fato tão somente possível, novamente delega que seria feito em loco. Que a auditoria foi realizada apenas com informações contidas nos sistemas corporativos da Cefaz, do Ceará, utilizando metodologia equivocada, presumindo a infração com informações recebidas de terceiros e que não guarda pertinência com a realidade fática. Que a inexistência de documentos fiscais eletrônicos emitidos ou recebidos são elementos probatórios de que a autuada não pratica operações com circulação de mercadoria. E pede, alternativamente, ao final do recurso, que seja diminuído a multa aplicada. O processo foi para a assessoria tributária e foi emitido parecer 09/2020. E a assessoria traz as seguintes observações. Quanto à regularidade da ação fiscal, ressalta que foram observadas todas as disposições contidas nas resolução CGSN de número 30/2008, no que se refere aos procedimentos de fiscalização, lançamento e contencioso administrativo relativo ao regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições de empresas do Simples Nacional. Que a adoção dos procedimentos citados se deu em relação aos exercícios de 2011 e de 2012, cujos resultados pela fiscalização indicam a infração de omissão de receita que levou a autoridade fiscal a informar, no módulo do AINF de CEFISC, a base de cálculo de omissão de receita apurada pela fiscalização, de forma mensal. Que não há equívoco na metodologia empregada, como alega a recorrente, uma vez que se trata de uma presunção legal, invertendo-se o ônus da prova ao sujeito passivo, que deve comprovar documentalmente que não recebeu os pagamentos a ele destinados, ou que não se submete à tributação do Simples Nacional. Salienta ainda que a norma de execução 03/2011 estabelece procedimentos a serem observados pelos agentes fiscais para fim de lançamento do crédito tributário relativo ao ICMS, resultante de diferença de valores informado pelas administradoras de cartão de crédito e débito e os declarados pelo contribuinte na DASEM e na PGDAS. Aí ela cita o artigo 14 da Instrução Normativa, que especifica os tipos de provas que poderão ser apresentadas no processo administrativo tributário, com o fito de embasar a acusação fiscal. Que, no presente caso, pela lista de documentos descritos nas informações complementares, folha 03, e verificação do conteúdo do CD em anexo, constata-se que não foi fornecido ao contribuinte nenhum relatório em mídia digital ou mesmo em papel que identifique separadamente as informações por administradores de cartão de crédito e débito, como determina a norma de execução, norma de execução 03/2011. Que no presente caso, o demonstrativo que serviu de base para o levantamento do CIGET, TEF e DIEF 2012
não identifica o tipo de operação de débito e crédito e a administradora que represtou a informação à Cefaz será em relação a cada mês, mas tão somente o valor de cada mês, descumprindo o estabelecido no artigo 14 da Instrução, Norma de Execução 03/2011. Nesse sentido, entende a assessoria que restou prejudicado o direito de defesa do contribuinte, visto que não foi disponibilizado tais informações como determina a norma de execução 03/2011, ao que se reputa o lançamento como nulo nos termos do artigo 83 da Lei 15.614/2014. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a nulidade tão somente dada pela assessoria opina no sentido de que não foi discriminado como determina a norma de execução 03/2011 para que o contribuinte tivesse identificação precisa de cada operadora que prestou a informação mês a mês, como manda a determinada instrução. Então, o relato, senhor presidente, fica à disposição para maiores esclarecimentos. Presidente, agradece, doutor Alexandre. O processo da doutora Tereza guarda semelhança com esse processo? É igual, senhor presidente. Aí eu queria pedir licença aos conselheiros, eu fiz o resumozinho e eu queria, até porque é uma matéria nova, senhor presidente, eu tinha um professor de matemática que eu gostava muito, que ele dizia que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Eu estou falando isso para mim. Então, como é matéria nova, eu sei que o pessoal já está quase cansado, o Felipe, né, eu estou notando o Felipe assim um pouco cansado hoje, mas não vai demorar muito não, viu, Felipe? Então, vamos lá para o processo 6104957/2016, do mesmo recorrente, Ricardo Vieira Rego, sob a relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente, e boa tarde a todos. Então, o meu processo é no mesmo, a acusação é a mesma, é a omissão de receitas tributáveis referente ao exercício de 2011. Aqui a fiscalização foi de 2011 e 2012, né, o período, mas o meu é de 2011, constatada no confronto das informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito e as informações na DASEN, né, que é a Declaração Anual do Simples Nacional por empresa optante desse regime. Nas informações complementares, o autor esclarece que tais omissões de receitas evidenciaram-se através do confronto entre as declarações da própria empresa, através da DASEN e da PGD-AS, e as informações das operações realizadas com cartão de crédito e ou débito informadas à Cefaz pelas respectivas operadoras, posto que o valor informado pelo contribuinte nas referidas declarações foi inferior às receitas oriundas das operações de cartão de crédito e débito. A exigência do crédito tributário de que trata o presente alto foi no total, o meu foi no total de R$ 23.859,72, atualizado até agosto de 2016, que foi a data da lavratura do auto, né? Do qual foi cobrado R$ 10.548,83 referente a imposto de contribuições, que foi COFINS, o CPP, que é contribuição patronal, né, e o ICMS. O ICMS foi no valor só de R$ 3.448,10, e em relação aos quais foi acrescido a título de multa o valor de R$ 7.911,65, e juro de moras no valor de R$ 5.399,24, totalizando R$ 23.859,72. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o disposto no inciso 3, né, do parágrafo 8º do artigo 92 da nossa lei, e da Lei 12.670, e como penalidade a prevista no artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430, que a multa aplicável é de 75%. Vale destacar que nas informações complementares o autuante acrescenta que, após devidamente cientificado do termo de início, o contribuinte não trouxe à fiscalização qualquer livro ou documento fiscal. Portanto, as informações utilizadas para a apuração tiveram as seguintes origens: a DASEN, como eu já falei,
e os sistemas internos da Cefaz, notadamente as informações das operadoras de cartão de débito e crédito extraídas do sistema CIGET, né, que é bem falado aqui. As folhas 14 dos autos constam o CD, né, com as planilhas da fiscalização de empresas optantes do Simples, o período é o 2011, né? O contribuinte apresentou impugnação, são os mesmos argumentos que o doutor Alexandre citou aí. O julgador singular afasta os argumentos da impugnante, argumentando que a presunção de omissão de receitas tem previsão na legislação nacional, na resolução da CGSN 94/2011, artigo 82 caput e 85 inciso 1, cujo procedimento fiscal, que é a metodologia para que se apure eventual receita omitida oriunda de vendas com cartão de crédito débito, está prevista na Lei 2.670, aí ele cita, né, o parágrafo 8º, inciso 3 do artigo 92 da nossa lei, combinada com a Instrução Normativa número 27, de 2014, e julga procedente a ação fiscal. A empresa interpôs recurso à decisão singular, conforme folha 50 e 56, ela traz os mesmos argumentos que o doutor Alexandre já mencionou aí. Eu não vou repetir para não ser cansativo. E a assessoria processual tributária entendeu pela nulidade também da ação fiscal, por inobservância à forma prescrita em norma procedimental. Ela traz o artigo 14 da norma de execução número 3 de 2011, que fragiliza o direito de defesa da parte e coloca em dúvida a liquidez e certeza do crédito tributário, vez que a administradora que prestou a informação à Cefaz somente informou o valor total em cada mês. Foi por isso que a assessoria entendeu pela nulidade do auto de infração, como o doutor Alexandre já mencionou aí no final do relato. É só, senhor presidente. Agradecer a doutora Tereza, né, como sempre, muito organizada, e eu quero crer que se o doutor Alexandre soubesse da existência desse relatóriozinho, ele tinha pedido para inverter a pauta. Deixar as partes aí muito à vontade, se quiserem centrar as suas manifestações em relação à nulidade, e se essa for ultrapassada, a gente retoma qualquer discussão que tiver aí de mérito, ok? Mas fiquem à vontade para explorar os argumentos. Com a palavra, doutor André, nosso procurador. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado, são 2 autos de infração, 2 recursos ordinários de autos de infração contra o mesmo contribuinte pela mesma acusação fiscal, que seria omissão de receita nos exercícios 2011 e 2012. Né, a decisão de primeira instância confirmou a procedência do auto de infração, que foi apurado em procedimento de fiscalização de contribuinte optante do Simples Nacional, mediante o confronto das informações das administradoras de cartões de crédito com a das NPGDAS do contribuinte, resultando na lavratura de auto de infração e notificação fiscal através do sistema CEFISC, próprio dos contribuintes do Simples Nacional, tendo assim sido lançado, portanto, os impostos federais, né, impostos e contribuições federais e o ICMS devido, bem como tendo sido aplicada a multa prevista na legislação específica do Simples Nacional. Conforme informações suplementares, mesmo após ter sido intimado o contribuinte, ele não apresentou qualquer livro ou documento fiscal, né, ou documento da fiscalização, tendo sido utilizado para apuração e lançamento das NPGDAS dele, bem como das informações disponibilizadas nos sistemas corporativos da Cefaz, sistemas internos da intranet, bem como as informações das administradoras de cartão de crédito extraídas desses sistemas internos, especificamente disponibilizadas através do CIGET. E com base nestas fontes de dados foi preenchida a planilha de fiscalização de empresas do Simples Nacional, tendo sido demonstrado que houve omissão de receitas por parte do contribuinte. A metodologia está amparada nos artigos 82 e 85 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94/2011, bem como o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3 da Lei 2.670/96. Já os dispositivos infringidos foram os artigos 3º, parágrafo 2º, 13, 18, 25, 26 e 34 da Lei Complementar 123 de 2006. O contribuinte, no recurso, ele
muda um pouco a argumentação, mas em suma é a mesma, trazida na impugnação. Ele alega que houve uma metodologia equivocada, pois teria se baseado em mera presunção com base em informações prestadas por terceiros. No entanto, não há qualquer equívoco na metodologia utilizada. Trata-se de omissão de receita, infração extra que se caracteriza normalmente pela falta de emissão de nota fiscal ou pela não escrituração das operações, o que requer a aplicação das presunções legais previstas na legislação tributária. E é justamente esta a hipótese prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3 da Lei 2.696. A resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94/2011, por sua vez, deixa claro em seu artigo 84 do 82 que aplica-se às optões do Simples todas as presunções de omissões de receitas existentes nas legislações de regência dos tributos incluídos no Simples Nacional. Já a Instrução Normativa 27 de 2014, a Cefaz, amparada no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.170, ao tratar das ações fiscais de empresas optantes do Simples Nacional, define como omissão de receitas a falta de informações das receitas apuradas pelos agentes fiscais na escrituração contábil fiscal, bem como a falta de declaração delas nas DASN ou PGDAS do contribuinte, cuja infração poderá ser identificada por programa eletrônico, no caso a planilha específica do Simples Nacional adotada pelo fisco cearense, bem como utilizando todas as informações disponibilizadas ao fisco. Portanto, não há como ser verificado qualquer erro na metodologia utilizada. Na defesa ainda o contribuinte argumenta que ela não seria contribuinte do ICMS, que pratica apenas serviço de intermediação de vendas de mercadorias no exterior, via website, não ocorrendo fato gerador do imposto e que teria obtido seu CNPJ apenas para fins de contratar empregados. No entanto, não procede a argumentação do contribuinte. Na realidade, a sua inscrição no CNPJ e também no fisco estadual deixa claro que ela é uma empresa que pratica comércio varejista. Na realidade, ela não é uma prestadora de serviço, né? Se assim o fosse, estaria inserida dentro do Simples como destinatária e pagadora do ISS nele contemplado, bem como teria necessidade de ter inscrição municipal. Não há como se acatar dessa argumentação, não resta dúvida que a empresa é formal e materialmente contribuinte do ICMS. Por outro lado, o contribuinte também defende que os valores obtidos via cartão, né, como foi dito, refeririam-se justamente a essas intermediações de vendas de mercadorias no exterior. No entanto, o referido argumento entendemos que não afasta a infração verificada no lançamento. Na realidade, a empresa acaba por confessar que recebeu referidos valores, não questiona o recebimento ou os valores em si, alegando que recebeu valor inferior, posterior, ou que parte dessa receita se referiria a outras atividades que não aquelas vinculadas a seu objeto social. Portanto, ela não manifesta qualquer desconhecimento ou divergência do montante recebido, que não foi, por sua vez, declarado nas DASN ou PGDAS, que inclusive foram declaradas sem valor algum, né? Portanto, e aí entrando, presidente e seus conselheiros, na nulidade sugerida pela assessoria processual tributária, né, na realidade, a doutora Tereza, no início, ela disse que a questão é nova, e água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas essa questão não é nova na análise em relação a essa questão das informações das administradoras de cartão de crédito e débito. Na realidade, o que está se apresentando como novo aqui no âmbito do CONAT é um novo olhar, uma nova compreensão de como é que se dá essas ações de fiscalização em contribuintes do Simples, que estão sujeitos a regras previstas na legislação federal, que há o lançamento de impostos que fogem à competência, impostos e contribuições que fogem à competência do próprio ente tributante, no caso do Estado do Ceará, né, está sujeito a um sistema específico, né, onde há um regramento híbrido no que tange as obrigações principais e infrações apuráveis, são bem especificadas, por sua vez, em relação ao descumprimento de obrigações acessórias, a própria norma federal estabelece que ela é regida pela legislação local. Mas a questão em relação à fonte de dados e a forma como esses dados foram disponibilizados, ela não é nova e já foi enfrentada por diversas vezes aqui por esta Câmara. Na realidade, o que esse processo nos traz de novidade é permitir, com base numa melhor compreensão dessa ação fiscal
de contribuinte do Simples Nacional compreender melhor a devida e adequada interpretação da norma de execução número 3, que é a norma de execução que se ampara a assessoria para sustentar a nulidade, né? E essa nulidade ela sustenta que ocorreria porque no relatório apresentado nos autos não houve indicação separada de qual administradora e qual o valor referente a cada administradora de cartão de crédito ou débito, né? Não haveria essa segregação, né? Que, portanto, estaria invalidado o procedimento em razão do disposto no artigo 14, inciso 3, da norma de execução. No entanto, o documento que foi trazido aos autos e que ampara a confecção da planilha de fiscalização do contribuinte optante do Simples Nacional, ela é válida, ela está amparada lá no artigo, nesse mesmo artigo 14, mas no seu inciso 2, que diz que é válido para fins de prova, para demonstração da omissão de receita com base em informações de empresas administradoras de cartão de crédito, relatórios, resumos de operações com cartões obtidos na intranet. Portanto, é justamente o caso. Essa relatório que ampara a autuação, ela foi obtida do sistema corporativo interno da Cefaz, né, da sua intranet, e, portanto, está amparado como prova válida lá no inciso 2. Não se trata aqui da hipótese prevista no inciso 3, que fala em relatórios em papéis ou em e-mails eletrônicos solicitados diretamente da administradora de cartão. O contribuinte, o autuante, ele não procedeu dessa forma, ele não notificou, e poderia fazê-lo, diretamente às administradoras de cartões, solicitando que cada uma delas informasse esses dados. Na realidade, são dados consolidados, já disponibilizados no sistema corporativo do fisco, na sua intranet. Então, há amparo, sim, na norma de execução, ela foi devidamente cumprida, está lá no artigo 14, inciso 12, razão pela qual entendemos que a nulidade não procede. Por outro lado, verifica-se que a autuada ela não nega em nenhum momento as receitas obtidas, bem como não aponta divergência de valores, como já foi dito. Portanto, fica muito patente que não ocorreu qualquer prejuízo à sua defesa, que, na essência, se fundamenta em discordar de valores ou alegar a impossibilidade de conhecer a origem desses valores obtidos dos cartões, mas sim em tentar descaracterizar o fato gerador do tributo devido ao defender que se trata de uma prestação de serviços de intermediação prestados no exterior. Então, não se verifica de fato qualquer prejuízo para a defesa do contribuinte, e a nossa lei do CONAT, a lei 15.614, é muito clara lá no seu artigo 84, ao dispor que nenhuma nulidade será declarada quando não houver prejuízo para a defesa. Não se trata de uma formalidade que deixou de ser cumprida e que prejudica ou compromete qualquer elemento do lançamento tributário. Então, a Procuradoria entende de maneira diversa da assessoria, né, e confirma a decisão de primeira instância pelos fundamentos dela impostos, razão pela qual se manifesta pelo conhecimento dos recursos, mas para negar desprovimento, confirmando as decisões de primeira instância de procedência do auto de infração. São essas nossas considerações, presidente e senhores conselheiros. A presidência agradece ao doutor André. Vamos ouvir agora a manifestação da doutora Larissa Lira, por favor. Boa tarde a todos os conselheiros. Manifesto aqui minhas intenções de bons votos em nome do presidente, né, doutor Wellington. E como, né, o síndico da questão está se atendo à aplicação ou não, né, do artigo 14 da norma de execução, como se daria essa interpretação e tudo mais, eu também vou me ater a isso, já que as questões meritórias, né, já foram bem postas por ambos, tudo que está sendo impugnado a nível de recurso ordinário, as discussões que já foram feitas. Como foi ressaltado já nos relatórios apresentados e também pelo nobre procurador-geral, né, como a gente pode observar, o procedimento utilizado se baseou numa presunção, né, de fato uma presunção legal, mas o mínimo que a gente espera, né, do fisco quando trata de um procedimento, né, de aplicação de penalidades instruídas por uma presunção, é que isso se dê da maneira mais completa possível, né, e preocupada em comprovar, né, suas alegações da maneira mais vasta possível.
E aí, dessa forma, o artigo 14, né, ele veio tentando mesmo fazer com que o contribuinte não fosse lesado, né, por meio dessas presunções, prevendo quais são as provas necessárias, né, a ser juntadas em caso que seja feita essas presunções para aplicação de qualquer penalidade ao contribuinte. No caso, né, o artigo 14, a sua intenção aqui é clara, de promover o direito de defesa amplo do contribuinte e também fazer com que a atuação do órgão fiscalizador ela esteja líquida e determinada, de forma que, como não foi apresentado números individualizados, né, desses procedimentos de cartão de crédito, não se sabe nem se foi crédito ou débito, a administradora não sabe nem quais são as administradoras, foram só feitos, como eu posso dizer, né, um bolo e apresentado todos os valores mensais devidos, não se tem nem sequer, não tem como fazer a defesa do contribuinte dos valores que estão sendo apresentados. Peço venha aqui para discordar do doutor André, né, que levantou a questão de que não foram impugnados os valores, mas os valores não foram impugnados porque não estavam individualizados, então não tinha como o contribuinte impugná-los, uma vez que não se sabe a origem deles, não tinha como apresentar contraprovas, já que só foi apresentado um valor mensal completo, né, relativo aos valores que eram recebidos a título de cartão de crédito e débito. Então, assim, como foi uma fiscalização feita por meio de presunção, tudo bem, uma presunção legal, mas o mínimo que se espera é que sejam observados os procedimentos, né, feitos para aquele tipo de fiscalização. E aí o que se espera, né, que se fosse seguido o artigo 14, que solicita, né, que tenha esse mínimo de cuidado na apresentação das provas, para que não impacte, né, tanto no direito de defesa, mas como também na liquidez e certeza aí do crédito tributário constituído, tá? Essas são minhas considerações e agradeço aí a oportunidade. A presidência agradece à doutora Larissa, né? Parabéns aí pela a forma objetiva, né? Bem estruturada das suas colocações, e agora o processo está em discussão pelos conselheiros. Senhor presidente, eu quero iniciar, como bem já enfatizou o conselheiro Ricardo Valente, começa pelos relatores, né? E eu vou começar aqui. Eu quero ler para os conselheiros o que diz o artigo 14, que é o motivo da nulidade suscitada pela a opinião da parecerista, né? Ele diz assim: para fim de prova, junto ao contencioso administrativo, CONAT, o agente do fisco poderá anexar ao processo administrativo tributário prático qualquer dos seguintes documentos: arquivo eletrônico gerado pela sede de laboratório fiscal, SELAB, caso a empresa administradora de cartão de crédito ou de débito ou similar tenha transmitido à Secretaria da Fazenda, conforme dispõe o manual de orientação incerto no anexo 2 do decreto 27961 de 2005. Relatório resumo das operações com cartões de crédito e cartões de débito obtido na intranet da Secretaria da Fazenda, de acordo com o anexo 1 desta norma de execução. Relatórios em papel ou arquivos eletrônicos solicitados diretamente às empresas administradoras de cartão de crédito e débito ou similares. Eu vou disponibilizar aqui como foi que, para os senhores verem, como foi que o fiscal fez a sua, para a gente começar a discutir se é válido ou não o documento que foi apresentado pelo fiscal, tá certo? Aí eu vou disponibilizar aqui para os senhores a tela. Está dando para ver aí? Abriu agora, doutor Alexandre, está dando para ver bem. Desculpe, tem aparecido uma coisa aqui. Pronto. Essa é a forma como foi feita a apresentação. Valor da venda internas, declarados na DF, FD, e aí das administradoras. Ele consolidou, ninguém sabe se só é uma administradora, se são duas ou três, ele consolidou mês a mês a sua levantamento, e os valores declarados na DF, que não foram declarados, ele faz a diferença entre A e B, e por isso deu tudo ao menor, e esse foi o resultado que apresentou o fiscal. Esse é o entendimento da conselheira, porque nós, em outras oportunidades, nós exigimos que o fiscal apresente separadamente cada
a administradora A, administradora B, administradora C, demonstrando o que foi que ela disponibilizou para o fiscal e para a Cefaz as informações de cartão de crédito e débito. Aqui está consolidado. Então, nós temos que fazer um juízo de valor se essa planilha atende ao artigo 14 da norma de execução que está sendo exigido para o fiscal fazer. Inicialmente, senhor presidente, só essa a minha manifestação, aguardo mais outras manifestações dos demais conselheiros. Continua em discussão? Sim, senhor presidente, como eu também analisei, né, o processo, nós já tivemos julgamentos aqui, né, na nossa Câmara, omissão de receitas por cartão de crédito, né, bem, se a gente ler aqui o artigo 14, para fins de prova junto ao contencioso administrativo tributário, o agente do fisco poderá anexar ao processo administrativo tributário quaisquer dos seguintes documentos. Se você for no inciso 2, tem o relatório resumo das operações com cartão de crédito e cartão de débito, obtido na intranet da Secretaria da Fazenda, de acordo com o anexo único desta norma de execução. Se você observar aqui nas informações complementares, eu até citei no meu relato, o fiscal diz assim: destaque-se que, mesmo após devidamente cientificado do termo de início de fiscalização, o contribuinte não trouxe à fiscalização qualquer livro ou documento fiscal. Portanto, as informações utilizadas para a apuração tiveram as seguintes origens: a da ZENE e os sistemas internos da Secretaria da Fazenda, notadamente as informações de operadoras de cartões de crédito extraídas do sistema SIGET. Então, eram essas as informações que o fiscal tinha na época, o contribuinte não trouxe, ele foi intimado através do termo de início, no entanto, ele não trouxe. Eu também, eu não vejo, assim, prejuízo por contribuinte. Por que, Tereza, que você não vê prejuízo? Porque o contribuinte que vendeu nesses cartões de crédito, ele tem conhecimento, sim. Bem, o fisco pede a documentação para o contribuinte, certo? No termo de início, o contribuinte não apresenta nada. Por o contribuinte não apresentar nada e o fiscal pega as informações da Secretaria da Fazenda, aí o trabalho do fiscal fica prejudicado? Eu não entendo. Eu não entendo se beneficiar da sua torpeza, não sei. Eu vejo assim porque o contribuinte ele sabe para qual operador ele vendeu. Ele sabe, sim. E o fiscal, ele fez o quadro dele do que ele tinha, conforme a Instrução Normativa número 013, que eu acabei de ler. É assim, nós já tivemos processos aqui, né? E eu entendo nesse sentido, senhor presidente. Num presente caso, seria possível pedir para o fiscal que ele traga mais, eu entendo assim, mas a gente anular um auto de infração que foi solicitado ao contribuinte, o contribuinte não vem dizendo, nem na defesa, nem no recurso, que ficou prejudicado, não, ele não disse isso em momento algum, né? E o fiscal, ele fez o trabalho dele com o que ele tinha, ele não podia. Conforme a Instrução Normativa número 14, né, que ele pode pedir aos cartões de crédito, né, se você ler o inciso 3, ou então ele pode pegar esse relatório no sistema da Secretaria da Fazenda. É assim o meu primeiro entendimento, senhor presidente, mas eu também quero ouvir o doutor Lúcio e os outros conselheiros, né, o doutor Felipe, o doutor Ricardo e o doutor Micael, talvez eu até mude minha opinião, mas assim, quando eu li, eu até comentei assim com o Lúcio, eu entendo assim, mas eu posso mudar. É assim, senhor presidente. Eu me lembrei agora de uma citação do presidente Juscelino Kubitschek, que ele foi criticado numa decisão, e ele disse assim: não tenho problemas em mudar de opinião, eu não tenho compromisso com o erro.
né? Então, o que se busca é a verdade material. Em determinado momento, a gente pode se inclinar por uma posição e depois, né, resolver ter uma outra tendência. Mas continua em discussão. Presidente, eu vou aqui utilizar aqui da minha participação aqui, tentar ajudar aqui na discussão. Realmente, quando a doutora Tereza colocou a questão nova, talvez ela estava se referindo à questão do cartão de crédito dentro do Simples Nacional. E aí, acho que presidente, ficou bem claro agora, né? O primeiro processo que eu relatei, agora esse processo com a matéria diversa, mas agora acho que ficou assim, mais claro como é que se dá o procedimento da fiscalização do Simples Nacional, né? A gente já observou, o doutor Alexandre colocou aí a tela, né, do trabalho feito pelo agente fiscal, que a gente chamou relatório preliminar, né, que é aquela auditoria, né, que é auxiliar, né, e dali esses dados aí vai ser jogado dentro do Simples Nacional, lá dentro do Cefisca, né. Aí o que é que a gente compreende? Que realmente nós vamos analisar com o Simples Nacional, vamos analisar a fiscalização preliminar, que é o caso aí, que é conhecido, como o doutor André disse, já é conhecido, e depois a questão do Cefisca, né, no momento aqui ninguém vai discutir essa questão. A matéria, realmente, ela já foi discutida aqui nessa Câmara, acho que, né, teve um momento, né, a gente é feito por fase, tem uma fase que a gente discutiu essa matéria, acho que, né, 1, 2, 3 ou 4 vezes, né, e esse ponto do artigo 14, né, e eu estive pesquisando na Câmara Superior essa matéria aí, realmente da questão de cartão de crédito, tem 2 resoluções lá, uma do conselheiro até do conselheiro Alexandre, e a outra do conselheiro William, mas é questão de comparativo com o DF com leitura Z, né, essa matéria parece, pela minha pesquisa, eu não consegui, né, detectar que chegou à Câmara Superior. Mas vamos lá, então aqui a gente já discutiu essa questão, o artigo 14, né, e nesse ponto específico, senhor presidente, é bom fazer algumas considerações, né. Todos nós sabemos daquela questão do artigo 825, que diz que todos os documentos, né, que tem que ser anexados ao processo, ao auto de infração, né, nossa lei processual também tem a mesma coisa, de maneira bem geral, mas aqui nós estamos analisando, aqui, no caso específico, uma norma de execução, foi citada aí, né, número 3, de 2011, que trata do procedimento específico na questão do cartão de crédito, justamente com a diferença entre a FD, no caso aqui mais específico, a DASEN, que é o Simples Nacional, com aquilo que as administradoras mandam para a Fazenda. Elas são obrigadas, lá no artigo que tem na questão da intimação, né, foi acrescentado logo no começo, não tinha essa obrigatoriedade, era geral, mas quando começou a chegar alguns processos, e se sentiu a administração assim na obrigatoriedade de colocar um inciso específico, né? Criou-se uma lei, aliás, uma lei dizendo que a administradora de cartão de crédito é obrigada a enviar para a Fazenda, né, todo mês aquelas compras que foram feitas pelos contribuintes, e assim é feito, né, existe a previsão legal. Mas, se a gente observar o artigo 14, né, já especificamente no procedimento, é um procedimento tratado pela própria administração que diz como é que deve ser feito, né, esse trabalho pelo agente fiscal, né, já foi lido aí pelo doutor Alexandre, né, e colocada a visão do doutor André, né, não vou fazer a leitura, que fala a questão de prova, mas vou trazer aqui o item 2, né, tratado pelo doutor André, que diz relatório, resumo das operações com cartões de crédito ou cartões de débito, obtido na intranet da Secretaria da Fazenda, de acordo com o anexo único dessa norma de execução. E aqui tem um anexo único. O anexo tem assim, relatório, resumo das operações com cartão de crédito ou débito, razão social, CGF, CNPJ, né? Aí vem crédito, aí vem ano, mês, administradora 1, 2, administradora N. Aí vem citando todos o total do crédito. E crédito. Débito, a mesma coisa, ano, mês, administradora 1, 2 e N. E os valores, né? E aqui já passa, né, no meu sentido, no meu entender, que ela quer que seja por administradora, né, individualizada. Esse, né, o ponto que eu trago é essa questão. Então, diferente de um processo que a gente possa analisar, que seja só naquele artigo genérico, né, a gente tem um procedimento que a administração tributária pede que seja feito dessa forma. Aí vem a questão trazida pelo doutor André, a questão do prejuízo, né? E sempre eu me deparei com essa questão do prejuízo. Quem é que vai provar o prejuízo, né? A quem cabe, né, dizer se houve ou não um prejuízo? Aí fica uma questão muito, muito subjetiva, né? E até eu, né, coloco sempre nas minhas ponderações sobre essa questão, eu digo o seguinte, que tem autor que diz que tem que fazer um processo para provar que se teve ou não prejuízo. Porque você não pode estar dizendo, eu acho que teve, eu acho que não teve, né? Mas o que importa nessa questão aqui é que existe uma norma dizendo como é que deve ser feito, né? Então, pelo meu sentido, não está o que foi colocado aí, né, que o doutor Alexandre colocou muito bem, colocou lá o que é que tem lá, da ZEN zerada e o valor do cartão de crédito. Esse valor foi levado lá para
para alimentar lá o CEFISC, e aí justamente está cobrando a diferença, né, das receitas que não foram declaradas pela essa empresa. Mas aí, presidente, eu vou aqui na fala da doutora Larissa. A gente já sabe que isso aqui foi bem dito pelo parecer da doutora Ivete, que se trata de uma presunção legal. A presunção legal já é uma coisa que o legislador cria fora como fosse assim, da normalidade. Ele pode criar uma ficção, né? Pode criar uma presunção legal, né? Ele já faz uma coisa invertendo o ônus da prova e coloca para o contribuinte fazer, né, a contraprova. Mas só que essa presunção legal ela tem que estar devidamente provada, né? As colocações da doutora Larissa, né, foi muito precisa, ela diz, mais clara possível. Como é que eu vou saber que aquele valor foi colocado aí? Qual administradora foi? O contribuinte não tem. A doutora Tereza diz, não, mas ele sabe. Mas nós se lembramos aqui, me recordo aqui, eu acho que os conselheiros vão se lembrar que no processo que a gente julgou, logo, acho que no início do mandato, era cartão de crédito também, que era a questão do cinema. Ele tinha lá a venda do cartão do bilhete, né? E tinha a venda da mercadoria que a gente compra lá na pipoca, o refrigerante. Ou seja, ali era tributada a parte da venda da mercadoria, mas o serviço não era. E foi justamente por ele ter a administradora e saber qual era, que ele foi fazer o serviço e separou e conseguiu comprovar o que realmente era serviço e o que não era, através do que estava demonstrado lá, né, qual era a administradora, né, qual era o mês, todo mês, né, todo o valor. Porque senão ele ia receber tudinho lá, qual foi que eu vendi, recebi de qual administradora A, B, C ou D. Então, meu entender, a gente já decidiu, né, eu vou continuar, com todo respeito, a doutora Tereza ou alguns conselheiros que vão votar diferente, até ela disse que talvez pode mudar, né, não sei, mas eu vou continuar no sentido de seguir, sim, que foi determinado pela norma de execução, presidente. Eu acho que a norma é no sentido de trazer, fim de prova, poderá ser anexado um dos documentos. Ele quer que esse documento seja anexado. O simples fato de estar o valor lá, sem especificar qual é a administradora, não tem como... Eu acho que traz, sim, prejuízo à defesa do contribuinte, né? E aqui, como foi dito já, né, um ponto que eu coloquei aqui, esse procedimento do cartão de crédito também está disciplinado na IN 27 de 2014, que trata justamente do procedimento de fiscalização do Simples Nacional, ele faz referência lá à questão do cartão de crédito, né? Posso fazer até a leitura, que ele diz o seguinte, parágrafo 4º, né, que ele fala dos procedimentos, omissão de receita poderão ser calculadas a partir da 10, que foi o nosso processo, foi o processo que eu relatei na semana passada, e das diferenças de vendas por meio de cartão de crédito e débito. A previsão, não tenho dúvida que existe, a metodologia a ser aplicada existe, mas não foi feita de acordo com o que manda, né, a IN, no sentido de que realmente, né, essa prova tem que ser detalhada por administradora, mês a mês, para saber realmente qual é a administradora. Presidente, essas são as minhas colocações iniciais. Continue em discussão. Lúcio, deixa eu só lhe fazer aqui uma pergunta. E a Secretaria da Fazenda, o CIGED, tem essa informação por cada operadora? Ou é só assim o valor total, né, do TEF? Muito bem colocado, Tereza. Um dos primeiros processos que a gente julgou aqui, eu tive a oportunidade de ir lá no laboratório fiscal. E lá eles recebem lá, isso aí do laboratório, eles recebem lá, né, por operadora. Se você fizer a leitura aqui dos 3 incisos, eu não vou fazer, mas tudo aqui dá a entender que é justamente o arquivo eletrônico gerado pelo laboratório, caso a empresa administradora de cartão de crédito ou débito similar seja transmitido, diretamente transmitido para a Fazenda, já vem lá administrador A, B e C, que é especificado de cada um. O segundo que eu já li, o terceiro, relatório de papel em arquivo eletrônico, solicitado diretamente às empresas administradoras de cartão de crédito, foi solicitado diretamente àquela administradora, né? Então, lá, o que o colega me passou foi o seguinte, eles recebem exatamente estratificado cada operadora. Lá me falou, Lúcio, lá aqui te recebe a operadora A, valor tanto, operadora B tanto, operadora C tanto, tudo, e a gente envia para o agente fiscal dessa forma. Se eles fazem de forma global, né, vai correr o risco justamente do que está acontecendo aqui. Mas lá o laboratório recebe, ele recebe de cada um. Se o Banco Itaú vai mandar o do Banco Itaú, o Banco Brasil do Banco Brasil, o Bradesco do Bradesco. É lógico que vem cada um discriminado. Só que o agente fiscal recebe e faz dessa forma, coloca globalizado, sem identificar qual operadora, né, de forma individualizada. Presidente, se me permite aqui, pertinente aí com o questionamento da doutora Tereza e o esclarecimento do doutor Lúcio,
até para fins de reflexão, porque pelo relato da infração e que a gente verifica no processo, a informação, essa planilha aí, ela não é uma planilha elaborada pelo agente fiscal. Ela é uma planilha extraída mediante uma consulta num sistema interno da Cefaz, que é o CIGET, né? Então, me parece que, a prevalecer essa compreensão, o próprio sistema da intranet, ele não está parametrizado de maneira adequada, já que, pela compreensão do Dr. Lúcio, ele deveria trazer essas informações detalhadas. Então, é um erro do próprio sistema que não disponibiliza, supostamente, as informações da forma como a norma de execução coloca. Como bem lembrado, essas informações, primeiro, existe já a obrigação de legislação prevista em convênio do CONFAS, na nossa lei 2070, das administradoras prestar essas informações de maneira rotineira e mensal, periódica, para os fiscos, né, no caso do fisco do Estado do Ceará, e essa base de dados ela é transmitida mensalmente, ao que me consta, né, para a Cefaz, cabe à Cefaz tratar esses dados e alimentar os seus sistemas, né? Há também a possibilidade, embora atualmente seja mais corriqueiro, do próprio fiscal solicitar diretamente essa informação à administradora. Na realidade atual, onde toda a escrituração fiscal é eletrônica, onde as nossas fiscais são eletrônicas, onde o próprio procedimento de fiscalização ele se dá através de sistemas específicos, de maneira eletrônica, a hipótese do inciso terceiro, ela praticamente não ocorre mais, salvo em algum caso pontual. Mas o que a gente verifica é que, se quer anular uma auto-infração, com base numa informação que não foi elaborada pelo autuante, e sim disponibilizada a ele pelo sistema do fisco, que, em tese, estaria inadequado de acordo com a norma específica, né? Então, eu deixo essa reflexão aqui para os senhores, né? Também é muito interessante o que foi colocado na manifestação inicial da doutora Tereza, de se talvez pensar, com base nessa melhor compreensão dessas operações e ações fiscais do contribuinte do Simples, em se pensar na hipótese que já foi adotada em algumas outras ocasiões aqui na terceira Câmara, de se aplicar o disposto lá no artigo 84, parágrafo 1º, que é justamente uma informação que precisa ser melhor detalhada, apesar do contribuinte não questioná-la, ok. É uma irregularidade se entender que se aplica como um formato engessado aquela lá do anexo da instituição normativa, não haveria nenhum problema de se converter o processo de diligência para que fosse oportunizado ao autuante ou mesmo ao fisco, já que o autuante apenas se vale de uma consulta a um sistema, ele não elabora essa planilha, mas que fosse detalhadas as informações para que o contribuinte tivesse plena compreensão, né, dos valores, apesar disso não ser o fundamento de sua defesa. Repita-se, o fundamento é totalmente diverso. E aí, com essa informação detalhada nos autos, pudesse voltar o processo para uma melhor análise da legalidade ou não do lançamento. Foi o que eu entendi que a doutora Tereza cogitou no início, no final do seu relato. Então, trago esses pontos para serem ponderados pelos senhores. Doutor Alexandre tinha levantado a mão, né? Tinha levantado a mão. Senhor presidente, senhor conselheiro, no que pese os argumentos levantados pela doutora Tereza, do doutor André, quando o legislador colocou a norma de execução, ele detalhou como forma de prova, para fins de prova. Esses documentos devem ser apresentados. O que foi que o fiscal fez? Para fazer o levantamento, ele pegou as informações do cartão de crédito, cruzou com a da ZEM do contribuinte e verificou que o contribuinte não havia declarado essas informações na DASEM. Mas aí, para onde foi que ele tirou? Tirou do cartão de crédito. Mas a norma de execução antecede o levantamento que ele apresente as provas, que ele detalhe cada uma delas, cada operadora, de onde foi que ele tirou aquelas informações. Então, ele tirou aquelas informações, ele apresenta para o contribuinte. E o Simples Nacional é bem detalhista, ele quer que o contribuinte receba bem direitinho todas as informações que prestaram, que foram no levantamento. Então, de onde foi a fonte? Foi dos cartões de crédito. Quais cartões de crédito? Mesmo que o contribuinte tenha acesso, ele tem direito de receber essas informações como prova. Então, entendo, como o doutor Lúcio falou, que é uma forma de provar o levantamento que foi realizado. E eu discordo que esse processo retorne
para a perícia, para ser levantada e dar oportunidade de contribuinte ver, o fiscal trazer as provas, eu não concordo que nós devemos refazer esse tipo de trabalho novamente. Então, eu acredito que deve ser nulo e ele deve ser voltado para a revisão fiscal e a revisão fiscal fazer um novo lançamento com a forma devida que deve ser feita. É o meu entendimento, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente, eu ia falar, arrematar aí a ideia do doutor Lúcio, mas eu acho que o doutor Alexandre já traduziu aí de forma bem satisfatória qual é o meu sentimento no processo também. Podemos votar? Vota primeiro o doutor Alexandre, que inaugurou o relato. Posso votar, presidente? Pois não, doutor Alexandre. Conheço do recurso ordinário, dou-lhe provimento, senhor presidente, e nos termos do parecer da assessoria processual tributária, julgar nulo o processo por falta de provas, o cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Ok, voltando agora a doutora Tereza. Senhor presidente, eu queria pedir licença ao relator, mas eu ainda não me convenci, eu não entendo esse processo como nulo, eu não vejo aqui prejuízo para o contribuinte, pode ser que eu mude depois e tudo, mas eu não estou convencida de julgar esse processo nulo. Outros processos também, eu entendi. O cartão de crédito também eu não fui pela nulidade, embora a Câmara tenha ido. Então, eu entendo pela procedência, senhor presidente. Doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente. Doutor Micael. Com o relator, presidente. Doutor Ricardo. O relator, presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, presidente. Pronto. No presente processo, eu vou fazer proferir o voto, a decisão desse processo do doutor Alexandre, e depois a gente replica depois para a doutora Tereza, porque ficou confuso aí, porque quando diz voto com o relator, tinham 2 relatores, né? No presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso ordinário e julgar nula a autuação fiscal nos termos do parecer da assessoria processual tributária, contrária à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, nos termos do voto do conselheiro relator, foi voto vencido da doutora Tereza, que votou pela procedência da autuação. No processo da doutora Tereza, a gente pode manter os mesmos votos? É idêntico? Pode, presidente. No processo da doutora Tereza tem a mesma decisão, só que, no caso, a relatora foi voto vencido, e o doutor Alexandre proferiu o primeiro voto vencedor e discordante vencedor, e vai ficar responsável pela lavratura da resolução, ok? Ok, presidente. Em ambos os processos, só para a doutora Larissa ficar ciente, em ambos os processos a decisão foi pela nulidade, ok, doutora Larissa? Agradecer aí a sua presença. Obrigada a vocês pela recepção. Acho que é a minha primeira vez aqui, né, na terceira Câmara. Primeira vez, né? Pela recepção. Um bom trabalho aí, um bom dia de trabalho a todos nós. Tudo de bom para a senhora. Com isso, nós encerramos a nossa pauta de hoje e vamos ter sessão agora na segunda-feira, que amanhã é sexta, tem curso do IBET de novo. Teremos processo do doutor Micael, do doutor Ricardo, do doutor Alexandre e do doutor Felipe. Os 2 primeiros da recorrente Walter de Freitas Dedé, o terceiro da Nextel e o último da distribuidora Via Cosméticos Limitada. Ok? Assuntos gerais? Presidente, eu só perguntar aqui uma dúvida, porque, como a gente falou, esse processo é novo, é uma dúvida aí, o Lúcio estudou bem, né, Lúcio? Mas se alguém puder me responder, pronto.